Estamos aqui pra se ajudar, né? Deixa eu ler 2 superchats aqui. Isso, Rafael Albuquerque mandou R$2, assim. O teto salarial do juiz da primeira instância é mais de 40 mil. É, mais ou menos 40 É mais mil. ou menos, né? 40 mil, né? Que Eu tava delícia. pensando nisso, 40, 60. É bom. John Bezerra mandou R$5 também pra gente. Tonho, a piada é boa quando a brincadeira é a sua bunda. Ou quando os rimos Dá bundado. dá bundado nos outros. Cadeia nele. Quem não gostar, procura piada. Pai. Esse menino tá falando de quê, Eu não mano? sei não. Também não, ele falou... Valeu, John. Filho, Obrigado. pare com essas drogas. Obrigado aí, Manere. velho. Vai namorar. Maria Thalita tá dizendo aqui pra gente não ofender Carmen Sandiego, a grande. A grande. É O verdade, FBI é vai te verdade. buscar. É dar muita moral pra Carla Zambelli, chama ela de E Carmen aquele Sandiego. desenho Era legal. era gostoso, Era massa. né? Carmen E Sandiego, principalmente era porque o charmosa. desenho era educativo, ele falava muita coisa de geografia, tá Era ligado? charmosa só ela, né? Carmen Sandiego. Também. Uma Mas eu tô delícia. dizendo assim, peraí, Tony. Eu sabia que ele ia falar isso. A gente Ah, não o confunda chapéuzão dela, o chapeuzão. aquela capa dela vermelha, ele Vermelha. olhava pra trás assim e fazia, vocês nunca vão me pegar toda chique, né? E tu doido pra pegar ela. Aff, eu queria ser o cachorrinho dela. Dar uma coleirinha em mim e eu ficar só... Já que o Caba mandou aí Só sobre lambendo ela. piada, vamos falar do tópico sensível? Lambendo meus ovos e lambendo ela. Vamos no menino aqui? O quê? Não, vamos falar do tópico sensível. Ó, já, só Qual o lambendo top meus ovos e lambendo ela, igual um cachorro assim, ó. Caralho. Peraí, Tony. Misteriosa. Minha nossa senhora. Vamos falar do Léo Lins, velho? Eu sei que... Tu tá acumulando muito ódio aí que tu disse aí. então. Tá acumulando Na muito verdade, ódio. eu tentei evitar falar, porque assim, essa semana foi muito doida, né? Ai! Bora, Leolins! Essa semana foi muito doida, pô. Ao mesmo tempo que um cara contando a realidade dele foi censurado e preso e foi solto essa semana, Quem? MC Pose. o MC Pose. Certo. Ao mesmo tempo, um cara que falou Censura? a sua opinião, transformando em piada, Sabe qual é a doideira? Eu foi vejo condenado, assim- assim. É. Ele não foi preso, né? É. Ele foi condenado. Ah, Foi vai ser condenado. liberado, vai ser igual o do Cara, MC Pose. ele vai dar 10 cestas Vai básicas, dar isso não. vai pagar não. uma fiança de 100 mil reais e Agora, essa é vai passar brincadeira. um mês fazendo prestação Sabe a de serviço. doideira? Eu conheço gente que achou certo a prisão do MC Pose e achou Achou errado errado. o Leolins. Do Léo Lins. Então, Porra! essa é Que a loucura. doideira! Tipo, Por isso- caramba! Você- E eu vi gente que achou errada do MC Pose E achou e achou certo do Leolins. É loucura, Que velho. loucura! É loucura, velho. Não é assim, ó, a gente tava até conversando aqui antes aí, Valdemar. Sim. Que eu falei, bora, Valdemar, o que é que tu Inclusive, acha? eu Valdemar, sou não, do eu último. acho que ele tem que ser preso mesmo. Eu também acho. Tu achava acho. quem devia ser preso? Acho. Quem? O Léo Lins. Léo devia ser preso. Assim, vamos Você que acha que ele deveria ser preso, Eu né? digo, E- eu digo que ele e E deveria MC ser preso. Pose, você acha Não, que ele deveria ser preso? Não deveria Só ser contando a preso. realidade da Peraí, vida vamos dele. lá. Exatamente. MC Pose não deveria ser preso e Léo Lins Léo deveria Lins ser deveria preso. Deveria ser preso. Não, só pra acompanhar. Mas E tu, vamos Tonho, lá. Tu também é dessa corrente aí, Tonho? Macho, nenhum dos dois pra mim deveria ser preso. Tá. Eu não sei. Aí Então, vai entrar no debate. Eu estou, Vamos eu lá. estou nesse momento. Porque assim, É. ao mesmo tempo que a gente fica Eu também tô- preocupado, eu tô nesse meio termo. É. Onde eu fico assim, porra, Raciocinando ainda sobre a as minha questões. vida, como a gente tava falando, que a gente falou na semana passada, eu morei em Cruz das Armas, tinha contato com alguma galera que era envolvida com crime, mas eu nunca me envolvi com crime. E da Então igreja. assim, e era da igreja. Eu era da igreja, né? Aí assim, esse era o meu recorte da minha adolescência, tá ligado? Da minha realidade ali. Esse era o recorte. Entre dois mundos. Era tipo É. Era isso aí. aquele Assim, filme bosta da Disney. Aí assim, eu vou e faço uma música É sobre tipo isso. Eminem. Eu tô influenciando isso, eu estou desejando isso, eu quero que as pessoas façam aquilo, ou eu estou contando um retrato de um momento particular da minha vida. Ponto. Essa é uma situação. A outra é, eu só meto o pau Que delícia. em... Ai, eu só meto o pau em negro, deficiente, homossexual, pessoas com HIV. Tudo. Tipo assim, Tudo. eu só esculhambo essas pessoas. A minha piada é zombar dessa galera. Eu Você tá nunca- falando de Léo Lins, né? Exatamente, É, agora tá falando de falando Léo de Lins. Léo Lins. Aí eu não zombo de rico, eu não zombo de bilionário, eu não zombo de gente branca, eu não zombo de gente loura do olho azul. Tá ligado? Tipo Ele, assim, ele fez que de loura burra, né? Aí assim, pronto, é loura burra. Eu não vou nem entrar Só que, nesse tipo assim, mérito. Tá? aí eu fico assim, vamos É lá. porque, então... ó, Aí pra chegar vai, nesse vai, meu vai, vai. termo, eu Vai. sou dos anos 80. Fechou. Eu sou dos anos 80. Eu cresci vendo Trapalhões. Aquilo pra mim era na época, né? Era o supra-sumo do humor.
Era zombado do meu amigo que usava óculos. Eu zombei muito da minha irmã que usava óculos. E era racista pra cacete. Minha irmã era lá, né? gordinha. Eu zombava muito da minha irmã porque ela era gordinha. Piada com o Mussum, a maioria era porque E era negro. as piadas com o Mussum eram exatamente, era muito racista mesmo, na tora. É. Beleza, isso é anos 80, um recorte histórico. Outro Certo? cenário. Aí, um cenário. Aí a gente chega hoje, 2025, onde existe uma lei que fala para proteger pessoas homossexuais. A gente chega no restaurante hoje, tem uma placa enorme dizendo Isso. que é proibido você desrespeitar, ter preconceito e não sei o que e tal. Isso também se associa também a coisas relacionadas a racismo. Aí eu vou manter as mesmas piadas dos anos 80 agora e dizer assim, não, mas vocês estão chatos. Ah, porque ninguém pode fazer mais humor. Tipo assim, eu só passei a semana toda pensando assim, qual é o limite do humor? E eu vi muitos vídeos de muitos humoristas dizendo qual é o limite, mas eu digo assim, o limite é a lei. Tem uma lei dizendo assim, não zombe de quem usa mullet. Então, para de falar do cabelo de Valdemar, tá, Tonho? É porque... eu faço Simples a plaquinha do Peruíbe. Não tá na lei, Entendi. porra. Já Não assisti- vamos discutir lei não, pô. Já assistiram É no porque assim, nesse Fluminense? cenário, a pelo MC direito Pose dos não armas. seria apologia a crime, não? Se eu tô contando a minha verdade? Vamos lá. Não, é só por... Eu entendo, eu não tô Esse defendendo debate é ninguém. interessante, esse debate é Eu tô só querendo interessante. levantar um ponto. Tipo assim, Sim, beleza, Esse da debate é MC Pose, interessante, vamos lá. ele tá contando a história dele. Ah, a Léo Lins não é a história dele, é a história de racismo. Sei lá, vai que a família dele é, mas enfim. Mas não cabe, foi analogia, só pra entender aqui o cenário, né? Sim, MC Pose, colocando- eu quero entender o seguinte, tá? Beleza, é um debate interessante pra gente como sociedade ter. Pra Vamos. fazer, beleza, o que é que a gente vai proibir? Eu quero entender isso. Tá, vamos Assim, lá. Léo Lins, pra mim, sem onda, eu nunca achei graça daquele homem. Também nunca achei. Nem na época que ele tava na Argentina, nem umas piadinhas fracas, sabe? Ponte, sabe, só uma lapadinha? Não é uma piada construída, sabe? É uma observação escrota sobre algo. Tá entendendo? Não é muito meu estilo, sabe? Não é que eu rio. Eu gosto mais de também uma não. leseira ali e tal, uma observação, frescar. Mas assim, eu acho baixa, sabe? Eu A também acho. gorda, olha aí, sabe? Só que assim, Meio pânico o começo de carreira, sabe? quando a galera lhe aplaude, Entendeu? Tonho, você se Sem sente identidade, estimulado, né? cara. Ele ainda sem identidade. Tipo, vez que entrava, ei, tu é feia, sei lá o quê, pá, né? Que, assim, Ponto. É o do esculhambar o outro aleatoriamente. E levou uma mãozada no pé da orelha. O Fred Mercury prateado, né? E pra Já irritar- foi diferente, irritar um cabo até ele sair do controle, se melar, porque se você encostar nele, se melava, né? Os cabos ficavam putos esse aí, né? negócio, assim, mas mudou, né? Aceita mais e tal. Então, eu acho que é isso. Ele chegou num nível de humor que era assim, vou falar de coisas bem pesadas e se a galera for receptiva, vou escalar. E era, Tipo lotava assim, show, aquele cara lotou show, cara. ele teve Esse é o show- ponto, Teve assim, um ó. show dele aqui, Porque que o ele show meteu dele... o pau em Ricardo Coutinho, na época era governador, e eu acho que Luciano Cartacho era prefeito. Rolou isso aí? O show dele era, não sei, o show dele era assim, tinha um bocado de... Eu sei que isso não libera, mas só pra gente pontuar. Tinha um bocado de... Como é que se diz? Aviso antes, tá ligado? Era tipo assim, Sim. esse show contém isso, contém isso, piadas assim, isso, é assim, sobre assim. isso, é sobre um... Falando disso. Tem Falando uma, de política. isso, tem uma explicação assim. Tinha. Mas eu tava conversando com o Valdemar. Eu falei, Valdemar, só pra eu entender. De novo, eu sei lá, essas pausas de prisão pra mim, eu fico muito. Por mim, eu queria prender os banqueiros. Mas vamos embora, né? Vamos embora. Vamos na pauta. Posso? Nenhuma coisa não anula a outra e eu não posso ser assim. Posso dar-lhe? Pode posso dar. dar? Dê o seu primeiro eu, aí, que eu vou finalizar. Pessoalmente, vendo todo o contexto que eu vi, aí aqui é a minha opinião, certo? Eu acho que ele deveria ser preso porque a lei, justamente, o que ele foi acusado foi de cometer racismo. Racismo é crime indefensável. Ponto. Então, por isso que eu digo que ele pode ser... Aquela Poderia piada ser dele ali, que não é uma piada. Agora, ali esses é um 8 ataque anos- gratuito. porra, É ali é desnecessário ali. É. Agora, 8 anos, pra mim, já é uma Bizarro. pena bizarra. Por quê? Eu também acho que ele podia ser Entendeu? amenizado a pena. É porque é inicial ali, vai ser cesta entenda, básica, se pelo for- amor de Deus. Se for pra... Se ele for primário, ele vai cair pra 4 anos. Mas é o que eu tô não, vai dizendo, nada, se vai fosse ser pra- preso, Ninguém não. fica preso, não. Ninguém fica preso pra Se não. fosse pra mostrar um exemplo, não, eu acho desnecessário. Se ele fosse fazer uma questão de, por exemplo, pegar e mudar a pena dele pra uma ação comunitária, ele fazer peças ou shows que incentivassem a cultura afrodescendente e tal, pra justamente compensar a fala dele racista, certo? Ver que existe coerência nesse claro. fato. Mas vamos lá. Vou primeiro entrar no caso de qual é o estilo de humor de Léo Lins. Léo Lins faz stand-up. Stand-up vem de um estilo de
comédia e piada dos Estados Unidos. Ele tem aquele lance lá que ele pode falar o que ele quiser lá nos Estados Unidos. Sendo que eles pegaram e transportaram um modelo de humor dos Estados Unidos pro Brasil. Onde a lei é diferente, galerinha. Não sei se vocês sabem, mas a lei não é igual em todos os cantos do mundo. Então você pega um formato de humor que não se enquadra dentro das leis brasileiras, você vai se ferrar. Primeiro, por quê? Existem casos já pontuais que humoristas fazem piadas que alteram diretamente a realidade e confundem e fodem com o dia a dia de pessoas vamos dizer, que não tem nada a ver com rolê. Por exemplo, aquela piada que Danilo Gentili fez chamando uma mulher que ela era uma das principais doadoras de leite materno pro banco de leite materno. Sim, e literalmente, esse tipo de piada afetou tanto o dia a dia dela que ela parou de produzir leite. Nem doar, ela parou de produzir leite. Sim, foi. Pior. Afetou ela emocionalmente, né? Exatamente. Então, veja. E a doação dela ajudava centenas de crianças da comunidade. Então, não são palavras. Inclusive, o cara comentou no Superchat, não sei se tu viu, que Léo Lins escreveu um livro dizendo que eu ia falar o Superchat do Felipe Aguiar aqui. Pronto. E ele vai reforçar esse meu argumento, porque o stand-up dele, por mais que você ache que ele é um personagem, não é, porque ele já disse publicamente várias vezes que aquilo ali não é um personagem. O conceito de stand-up comedy, inclusive, é não ser um personagem. Não ser um personagem. Eu já vi ele dizendo que era um personagem. Eu acho que eu já vi aquele bicho Fábio Porchat falando isso. Ele botava até a roupinha dele. Quem faz stand-up não é um personagem. É a pessoa contando uma história. Depende. Tiro Lipa era um stand-up. E eu vejo também muito conflito essa questão de humor ácido. Por exemplo, muita gente... aquele bicho que vive de Coringa também era stand-up. Aquele bicho que vive de Coringa, ele é um personagem, beleza. E ele fala ele faz stand-up. Exatamente, ele fala coisas insanas como se fosse louco. Tem vários caras que são personagens. Ali é um personagem, mas o resto da galera tem aquele... que não tem cara pintada e não usa roupinha. Não, aquele boneco lá também, Halakba Aquilo ali, beleza, eu posso... Tem vários, outro ponto. Tem vários que são personagens. Tem vários, mas Léo Lins não era não. No Brasil? Mas não, tô dizendo, mas Léo Lins... Brasil, Ceará personagem. Ceará que era do Pânico, né, você fala? Não, o outro Ceará lá. Tem outro Ceará com chapeuzinho. Quem é? O Ceará novo aí. Ah, sim, Matheus Ceará, não? Matheus Ceará. Ah, sim, acho que eu tô ligado. E também tem outro ponto que muitos... Aquele doido também fazia stand-up. Eu vi muitos artistas apoiando o Léo Lins e justamente essa questão. E um caso que me chamou a questão foi de Hélio de la Penha. Não sei se vocês viram, que ele também deu suporte. Velho. E eu uso um exemplo ele defendeu, não foi, né? Ele defendeu. E eu gosto dessa defesa dele porque ele faz uma pontuação de que o que é humor ácido, pelo menos na visão dele, como profissional do humor. E eu respeito muito a fala dele porque tem uma piada racista, inclusive, que, apesar de ser racista, foi muito engraçada na época que lançou, que foi a do Chocolate com Pimenta. E se você ver, muita gente riu e achou graça na época, mas ela é boba. Ela é boba. Mas diferente de ser diretamente atacando a comunidade. É porque o cara chegava e dizia prazer, chocolate, né? Assim. Mas ela não atacava a comunidade como o Léo Lins atacou nas falas dele, chocolate eu não achei que aquela piada atacava o negro. Né? Exatamente, não ataca. Ela é ácida, porque ela contém racismo. Mas nas entrelinhas ela não é um ataque direto à comunidade, diferente do que Léo Lins faz. Correto. Entendeu? Então existe uma diferença entre acidez e ataques formados. Por exemplo, tem uma piada de Léo Lins, eu vou colocar muitas aspas aqui, que eu vou citar ela, que ele falou sobre, olha, me acusaram de ser pedófilo e tal. Eu não achei muito bem, não me senti confortável com isso, até que fui num parquinho olhar as crianças. Então, você tá diretamente na sua fala sugerindo isso. Que você pode ir lá curtir a pessoa pela filia só olhando, né? Então, tipo, é muito diferente o caso do MC Pose, quando ele faz uma criação, mesmo que ele use a experiência pessoal dele no eu lírico de uma música, pra apologia. Apologia é você ter que fazer isso mesmo. Apologia é totalmente diferente do que pega uma arma e... justamente, ele informa, ó, velho, essa tem essa vida aqui. Mas ele não pinta alguns pontos, como tipo, assim, um exemplo, tá? Ele não pinta, o MC Pose acaba não pintando alguns pontos de... Romantização? Sim, mas romantização é totalmente diferente de apologia, tipo né? Tipo assim, é legal ser do CV, tem uma vibe meio assim, não? Não Sinto acho. Isso, não? Não acho. CV é poderoso. Por exemplo, tem artista em Recife que faz umas apologia. frases assim, que assim, pode claramente ser visto como o CV é maneiro. Sim. Tipo, os caras do CV são pica. Mas é o que a gente tá... Mas também tem aquela questão da ostentação, entendeu? Eu tô dizendo, eu não apoio a prisão do MC Pose. O que Léo Lins... Aí vem um fator que é o seguinte. Léo Lins se propôs a fazer... não é personagem, não é isso, é um personagem.
Mas se não for, Não, beleza. Se propôs a entregar esse tipo de absurdo sem limite. E era um show dele. Certo? Era um show dele. Ele tava falando na televisão, essas piadas dele não eram Danilo Gentili ali ao vivo, não era. Era um show dele cheio de aviso. A pergunta que eu quero fazer não é defender nada, eu quero que ele se foda, eu tô nem aí pra ele. O bicho vai lesa, as pedras lesas. Mas só se é. Se foda, né? Não, eu tô cagando pra aquele cara, mas pedra real lesa, cara de abestalhada. Não gosto, não faço questão não. Mas o ponto é. Porque chegaram, eu vi tanta argumentação, né? Vi sobre. E se fizer aquele filme por exemplo, o filme de futebol americano lá com Denzel Washington. Top. Tem? De Titã, Guerra de Titãs? Sim, Guerra de Titã, que é, Guerra de é Titãs? bem evangélico, né? O filme. Mais ou menos. É bem evangélico. Tem É. onde pra assistir? Nunca vi, não. Nunca viu esse filme? Filmão. Legal, é um filme legal. Filmão É um mesmo. filme legal. Denzel Washington lá, um treinador negro. Um treinador num- negro numa cidadezinha Numa cidade toda dividida, racista, sabe? racista, não sei o quê. e Pior que tal. eu, porventura. Ah, quase assim, nunca ali assisti tá uma filme. Guerra história. de Titãs, é muito legal esse filme. Duelo Agora eu tô Titãs, lembrando, eu agora- acho. Filmão. É bom mesmo, é bom mesmo. eu vou Bom assistir. mesmo, filmão É bom. mesmo, filmão legal. bonito. Vou procurar assistir. Aí é sobre isso, né? Tem outros filmes sobre racismo que foi uma leva todinha que saiu só de filme mostrando o primeiro time de negros, o primeiro, sabe? Sim, primeira mulher. Primeiro jornalista tudo de negra, negros, é primeiro isso. negro, Assim. não sei o quê. Então, esse estilo de filme até hoje Hollywood vende, né? Que é explorar o racismo. Sim. Tudo bem, é mostrar como era antigamente, correto? Correto. Né? Então, se for de época, é a curiosidade. Se for de época, é cabível. Contar a história do racismo? Mas é que É, tá. porque ele não tá fazendo piada, tá só contando a história. é. Mas vai mostrar falas racistas. Ó, Sim. então, 12 vamos lá. anos de escravidão. Teatro. Não, igual o bicho. É Rodrigo Marx, eu acho que é o comediante Rodrigo Marx, ele fala isso. Que depois de Django. Eu vi. Alguém ligou pra DiCaprio pra chamar ele de racista e tal, É. por causa do personagem que ele fez. Eu acredito que Exato. não. Como 12 anos de escravidão também. 12 anos de escravidão é um filmaço. assim. Pesadíssimo. Pesado Eu não demais, aguentei todo cara. não, viu? Eu Aquele acabei de filme- chorar, velho. aquele Final Eu, do filme- filme eu, muito eu, bom, eu é. parei umas 3 vezes. Foi Deu forte ódio, pra cacete. deu ódio, Foi é. forte. É forte. É, Então, assim, esse é o ponto. Ah, beleza, de época tá mostrando a verdade, né? Assim, pá, mas enfim. Porque eu não eu conheço gente que se assistir aquele 12 anos de escravidão vai rir com alguns absurdos. Caralho. É, Caralho. é. Sério, velho. Eu só vai demais, É, ó. verdade, conhece, né, gente? É, Gente de todo antigamente, jeito, né? lembre-se, véi, o mais racista que tem é véi. É. Então, ao longo da minha história, eu conheci gente racista demais. Com força. Sim. E é lindo ver essa evolução inteira que a gente teve. Ainda somos um país racista. Sim, Bastante. senhor. Mas a evolução que a gente teve, que eu vi, E em relação aos americanos? em relação ao muito mais. americano, Não, a gente aqui, o mesmo, a brasileiro, gente pô. Não, tô dizendo mesmo. assim, em De relação ao que eles evolução, entendem, né? macho, eu tava vendo um dia desse uma matéria dos anos 80 ali, tava tendo um assassinato de gay, e a repórter entrevistando o povo na rua, e a mulher tem que matar Tem que mesmo. matar mesmo. Então, Isso é anos 80, cara. Isso é Mas 30 anos agora, atrás. ali. 20, 40 anos atrás. E era o povo batendo pau, mandando que era pra matar. tem Sabe? Aí o Tem fator, e isso, Trapalhões, a gente viu, anos 90. É. Trapalhões era só piada racista pra cacete com o Mussum. 30 anos atrás. Sabe? Muito recente. É tipo ontem. Tipo, tipo a gente ontem. tá tipo, não, agora somos perfeitos. Mas beleza, a piada de Léo Lins, bosta, sem graça, sem nexo nenhum, eu acho. Eu também. Mas ele foi um personagem ali, Morro. tinha galera pagando e rindo. Sim, com certeza. Muita gente, velho. Porque, tipo, Muita gente, isso é lotou tipo, inúmeros cara, shows que sabiam o conteúdo dele, que viram trechos absurdos do E show foram. e foram. E é justamente Se o ponto. propondo a ver esse tipo de arte. Exatamente. Esse É esse a também. brincadeira esse do o que é cerne. arte. Esse é o cerne. A galera que Esse quer é o ir. bizarro. O que é arte? Eu só quero entender. Eu quero que todo mundo Então. se for. Quer prender MC Pose? Prenda! Então, Homem! justamente. Tem um superchat aqui do João Batista, Tá ele entendendo? colocou: esse é justamente o problema. Quem determina o que é e o que não é apologia. Esse assunto é complexo. Mas é que tá, a gente tem um referencial, óbvio. Por isso que eu tô dizendo. Existe a lei, racismo no Brasil é crime. Entendeu? Discriminação Esse é um referencial. crime. Agora, por isso que ele deveria pegar 8 anos de prisão? Não acho. Ele deveria pagar uma pena alternativa e comunitária. Como eu já disse, existem vários jeitos de pensar isso. Qual é o problema dessa questão de ser sobre arte, apologia ou não? Existe uma licença poética e artística em interpretações. Porque ele não está sendo racista, ele está interpretando uma ficção. E uma ficção que ele é racista, ele não vai pagar por esse crime. Óbvio, tem gente que
retrata-se um papel de racista numa ficção e é racista também. Não, Sim. não impede nenhuma, entendeu? Mas, tipo, tem que separar esses dois tipos de coisa. É porque se Mas ele se entenda. chamasse, tipo assim, se ele fosse não é o Léo Lins, um exemplo só. Não é o Léo Lins, é o... Se ele criar o personagem que é o... colono escravista que veio do passado na máquina do tempo. Não. Tá? Tá. E ele fizesse piadas racistas. Tá liberado? Sabe o que eu tava pensando agora? Aí Tu você- me fez pensar agora. É só uma curiosidade. Eu não, é o que eu tô você- dizendo. Caco Antibes Se tinha ele... muito disso. Tá, entendeu? Cantibes era absurdo. E agora, Gordofobia, faz 10 anos. É, 10 anos. Gordofobia, Gordofobia. de pobre, era doideira. E preconceito de elitismo, De coisa tudo. de piada elitista. Eu prefiro que essa galera passe por reeducação do que seja presa. Só respondendo um comentário aqui. Sim, sabe um ponto que tu falou? A gente tava até falando sobre isso em câmera e comparando algumas Gordos obras. deveriam transar com pessoas com HIV. Caralho. O bicho... Ah, Cantibes falou? Não, o Léo Lins, pô. Ah, Porque aí emagrecia, não sei o quê. Cacete. Velho, era nesse nível, velho. Uma cena Cacete. de Django pra mim que É nesse me nível a marca. piada do cara. cacete. Uma cena de Django que me marca. Caralho. Caramba. Pô. Rapaz. É nesse nível, pô. Era nesse nível, assim. Rapaz. Porque eu lembro que nos anos 80, Rapaz, 90... Léo Lins mandou essa? Nos anos 90, a gente fazia esse tipo de piada. O cara que era muito magro, a gente chamava de edético. Sim. No colégio mesmo, chamava na cara. Assim, eita. A galera me chamava porque eu raspava a cabeça e eu era só o osso. Ei, tá com AIDS, Tipo assim, era uma piada que a gente achava de boa. Você riu demais Não, aí, viu? exatamente. Você riu demais Eu estou aí, preocupado lembrando. com o riso. Eu tô lembrando. Mas eu, assim, hoje eu tenho plena consciência que. Véi, porque, não macho, se faz ó, isso aí. Eu sou o seguinte, como eu disse a você, né? Acaba velho que conhece um bocado de velho. Aí tem velho de roda, mas a diferença é o cara conversar numa roda os absurdos da vida todinha. Porque tem um grupo Outra coisa é aí. tu filmar e botar no YouTube. E o a coisa é planeta filmar, inteiro tá no ver. YouTube e ainda ganhar dinheiro em cima E o disso. pior é a É só, condição da o que eu quero risada. entender, assim, eu mesmo nem vou nessa linha, sabe? De piada disso, aquilo, tal. Toma até aquele cuidado no... Não confundir fresco com homossexual. Sabe? Tem esse cuidado assim Sim, e sim. não gosto de ir nas porradas, não. Sei lá, acho que dá pra fazer outro tipo de piada, sabe? Entendeu? Mas ele se propôs aí se existir um público pagante. Não é porque isso liberar, não, beleza. Se tiver gente pagando, esse cara pode ser nazista, né? Não é sobre isso. Eu quero é entender. Qual é a Vamos divisão, organizar a divisão. Se ele fosse um colono, um personagem dele fosse um colono escravista que veio do passado, numa máquina do futuro, e aí ele fizesse piadas racistas, porque era esse choque de realidade, é cabível. Que não é o caso dele, ele é ali mesmo. Ele botava uma roupa diferente. Teve uma época que ele botou até aquela roupa zona vermelha pra fingir que era o próprio demônio. Né? Vocês lembram disso? Que Quem? muito tempo, Léo Lins, por exemplo, que ele ia num terno vermelho de 4 peças. Eu acho que eu lembro disso. Era no Preto com programa- vermelho, que é tipo uma era no roupa de programa, não era que ele demônio. fazia Não, parte? o show dele tudo era com essa roupa. Era um terno vermelho, Rapaz, eu preto, sinceramente não conheço muita coisa desse. com um colete Sou muito feliz de vermelho. conhecer muita coisa desse cara. Ele tinha essa roupa assim. Eu vi o especial porque deixa moído. Na época que lançou foi 2017, né? Esse especial dele aí. Vê aí, Não sei. Matheus. Ó, sei que uma pessoa que trouxe o. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2017, eu acho. Eu assisti, tipo assim, já eu assisti, eu não aguentei. Oi? Não lembro. Veja aí, Léo Lins especial preso. Ó, o Daniel Procop falou uma coisa que eu acho muito boa da gente pensar aqui. Se for pobre, é cadeia. Se tiver dinheiro igual o Léo Lins, é pena alternativa? Aí tem que ler o final também. Vai te lascar, Valdemar? Por isso que eu achei Tava muito- interessante. Mas Não, vai eu te não ia lascar, dizer- Valdemar. Eu não ia dizer que a frase lascar, final, mano. seu porra. Não, você mas... disse. Então, ele não Então, vai... assim- Ele não ia ser preso de todo jeito. Ele ia pagar a fiança e ia sair. Agora não, mas é isso que tá. Porque MC Pons, pô, não Se tinha, tivesse essa não opção, tinha ele ia nada, sair. pô. Não tinha arma na casa do cara, não tinha droga na casa do cara, não acharam nada na casa do cara. O cara foi detido, preso e ficou, pô. Não era tipo assim, vamos na delegacia ali, amigão. A gente tá fazendo investigação, a gente queria contar com tua ajuda. Bora. Aí faz a investigação, leva o cara. E o Chegou cara algemando, foi já ele. chegou algemando, não deixou o cara botar uma Imobilizado, bermuda, velho, uma saiu camisa, não deixou o cara botar imobilizado. um tênis, uma sandália, nada. É pra humilhar mesmo, assim. Aí eu concordo que nesse sentido aqui, é foda isso, tá ligado? Eu acho que se for pra botar uma alternativa, pra pena alternativa, ele vai ter que fazer uma pena alternativa. Ah, porque... Com né? crianças negras com AIDS, com deficiência, pra ele estudar, pra ele ir lá. Eu entendi, ajudar essas Daniel. crianças, tá ligado? Relaxa. Porque assim, É porque assim... quer entender toda ó, essa realidade que você transforma em piada, então vá viver essa realidade ali pra você depois Infelizmente pensar. a realidade da MC Pose e da polícia que o prendeu é de inimigos, né?
Exatamente. É outro cenário. É. Bicho, a fala dele quando ele foi solto... É errado do mesmo jeito, mas Me é outro pegou, cenário. velho, me Eu nem pegou fazia essa demais. comparação, entendeu? Eu nem faria essa Não, comparação. mas é porque foi muito didático, tá ligado? Essa semana foi didático isso. A gente vê metade da galera dizendo, Esse MC Pose Pose- tem que ser preso mesmo. E a gente vê na outra realidade a galera dizendo, não, Isso é Léo o Lins bizarro. vai ser Não, preso vai por ser isso. preso, Tanto de gente que eu Exatamente. conheço que Exatamente é isso. isso. Tá MC ligado? Pose tá ok, não era pra ser preso, mas Léo Lins é. E, Léo Lins não era pra É. ser preso, mas MC Pose é. Assim, é uma galera que a balança é pro lado deles. E É. assim, sem onda, e os polos de eu humilhação, sei que né? tem muito comediante Vamos- grande aí, que eu não acho bom também, não vou mentir. Tipo Rafinha Bastos. Então, muito bom, não. a comparação dele com os atores ali... Os comediantes que estão apoiando Léo Lins são comediantes amor que eu de não Deus, acho né? muito Assim, engraçado, o que eu não, fico meio sabe? preocupado é o próprio Rafinha, né? Rafinha, eu acho ele top. Tu Acho acha? massa, Eu acho, eu não gosto, gosto. não. Eu gosto. Eu gosto dele. Mas assim, eu fiquei surpreso. Eu acho ele um Léo Lins mais suave, porque ele também tem uns eu vou absurdos dizer ali. pior. Ele foi o primeiro Léo Lins, tá ligado? Oi, Aquela piada dele com Vanessa comer Camargo, ela e o bebê. e ela e o bebê e tal, tudo bem. Sim, exatamente, ele Foi, é o tá ligado? primeiro. Ele não... Ele era o último cara que devia apoiar Léo Lins, velho. Porque ele passou exatamente por isso, tá ligado? É, Matheus, E ele eu- acha aí que eu tá fiquei assim, certo. meu irmão, tu Jansa, tá até apoiando hoje. Ele acha que é a Léo Lins. vítima. Essa Ele questão, ele até acha que é hoje a acha vítima. que é a Ele se acha vítima. vítima, ele Era se pra acha ter vítima. liberado porque ela é besteira, ele não ia Ela se comer o ofendeu bebê. demais, né? É, imbecil, isso é piada. É um pra quê? vitimismo, É louco, vitimismo você não tem o que falar, não, projetado, velho. É um vitimismo projetado Isso é uma e conversa- Não posso falar nada, estruturado. não. É minha liberdade. Meu irmão, liberdade tem que ter limite. É, velho. é um limite sobre de liberdade, isso. tem que ter limite, Eu só pô. quero é entender, pra gente dizer mesmo como é que vai ser a linha. Ah, se eu for um personagem num filme, pode. Se for um cara. Pode, eu acho que posso, assim, numa numa atuação, série. Se o filme não for de época, pode, se for real. É entender. Pronto, é o caso que ele Né? tá Porque falando assim, sobre na cabeça Django. de Léo Lins, a desculpa que ele tá usando é essa, da pergunta. Olha o telão que o bicho botou. O bicho, ele ataca exatamente negros, Posso- idosos, obesos, pessoas com HIV, Deixa eu ler pra galera do homossexuais, chat. Não tô enxergando, indígenas, não. nordestinos, evangélicos, judeus e pessoas com deficiência. Tipo assim, o bicho não faz piada com o status quo, tá ligado? Posso ler O rapidinho, resto, só ele pra... esculhamba tudo. Ele A vai, galera- ele vai no absurdo, né? Pô? O Ele vai vídeo no que absurdo. foi gravado em 2022 mostra o humorista fazendo declarações ofensivas contra negros, idosos, obesos, pessoas com HIV, homossexuais, indígenas, nordestinos, evangélicos, judeus e pessoas com deficiência. Até agosto de 2023, quando foi retirada do ar por decisão judicial, a gravação acumulava mais de 3 milhões de visualizações em uma plataforma. Ou seja, não é só uma piada, é sobre quem tá assistindo, quem tá achando graça, entendeu? Ana Luísa É- falou um negócio aqui. É usar, rapidinho, só pra terminar Desculpa, o raciocínio. Perdão. É utilizar o de humor pra propagar um discurso que atinge minorias sistematicamente e fazendo os outros acharem e normalizarem isso pelo ato da normalizar risada. Isso, normalizar isso através da Entendeu? Verdade. Esse Perfeito é o sua fala. ponto crucial dessa discussão Sim. sobre Léo Lins. Não é sobre o racismo que ele tá cometendo, sobre a pena, ou sobre os humoristas que estão apoiando. É sobre o precedente quer dizer, perigoso que ele e outros humoristas brasileiros estão abrindo no Brasil, entendeu? Esse eu acho que deveria ser o cerne do debate em torno disso. Só que às vezes, assim, muitos Eu tô entendendo o criadores seu ponto, é porque o meu ponto é outro. É outro, eu sei. Meu sei. ponto é sobre. E aí? Vamos fazer a regra? Não? Apanha Vamos- Léo Lins. Beleza, vamos definir a E regra, aí, né? como é E que é a é- regra aí? E é uma questão Se que... for personagem, pode, só pra definir. É filme antigo, pode. É fora o que personagem. Se pô. for Se eu drama, pin- se eu pintar pode. minha cara de preto, minha mão de Comédia, preto, não. Eu posso fazer piada de preto. Não, isso é blackface, né? Isso aí, exatamente. Mas é que tá, velho. Mas o Blackface se apoiava nessa. Isso é nessa relativo. narrativa, tá ligado? É só Isso é não, relativo. Eu tô só fazendo um personagem. galera. É, não, eu só quero O cara entender. pintava a boca de batom vermelho, pintava a cara de preto e a mão Quero de preto. entender. E fazia Tipo, piada. se fosse um drama. Por exemplo, Era Se foda, fosse um velho. drama, tá ligado? Por exemplo, se a fala dele não fosse uma piada. Porque aquilo não é uma piada, na verdade. não é uma piada. Eu É, acho olha, uma olha, piada. Que ele acha que é uma piada, enfim. Ana Luísa tá dizendo aqui que Léo Lins tem plena consciência do que tá fazendo. Eu tenho certeza É, disso, com Ana Luísa. certeza. Não, com eu também. certeza. Ele não é que inocente sabe disso, que aquilo não. ali é tipo, eu vou chocar com Vou chocar. É o humor do choque, É do o humor do absurdo. choque, é o humor do absurdo. Eu tenho Humor do certeza também, Ana absurdo, Luísa. com certeza. Ele faz isso aí plenamente consciente do que Com, é não, pra- aí ele tem 100% consciente. Ele vai nessa. Eu vou no que ninguém foi. Eu vou falar Então, o que ninguém falou. A piada do incesto, a piada da pedofilia que ele faz também. Tipo, abuso do seu filho. O que é que ele vai fazer? Chamar papai? Tipo, Porra. oi? Então, velho. Sacou, velho? Se a gente for falando aqui, velho, é cada horrorizada que a gente vai ter. Pariu, É velho. cada choque que a gente vai ter que a gente vai fazer assim, caralho, ele falou isso, meu valor, velho. Cacete. E é Mas é como justamente... tu disse também, é uma frase potente,
Que ele solta e deixa a galera rir. É Daqui porque a o pouco ele humor solta dele é aquele É o que do faz controverso. cacete, como é que esse cara É o do mesmo... controverso. Aí você ri do absurdo. então, o cara teve coragem de falar o pensamento intrusivo, né? É do absurdo, não é nem Do intrusivo, absurdo, é é tipo assim, o intrusivo, é absurdo é absurdo. a quebra, porque é o seguinte, tem uma regra É no tão humor... absurdo que você. Tem uma não regra no fazer. humor, Jonas, que é sobre a quebra, entendeu? O humor é sobre a Você, quebra. sua mente colapsa, velho. É, sobre assim, você esperar algo e acontecer outro. O cara tá andando pra cá e você ri, entendeu? Como você ri em vídeo cacetada, que Jesus ficou olhando. Não. Você ri sim. Que vai- Você disse a cada 10, cada 3 você ria. Não. E essa, Eu tenho velho? filmado, Jonas, você não vai mentir Ó, não. então- O quê? Que você disse que ria das vídeos cacetada. Que mentira, eu disse que não ria e Você que disse, era eu falei, a poucos- cada 10, 3 você ri, você a ri. cada 10, 3 eu Pronto, ria. é Teve sobre dois isso. casos que pediram pra gente Você comentar ri de aqui jeito caindo. também, que foi o do Ítalo Santos, que é da Paraíba aqui, e do caso, não sei se vocês viram, que o cara achou que um bebê no braço de uma mãe ou era do pai, era um bebê reborn e deu um soco ou agrediu a criança. Uou, Foi, velho. E ele foi preso Tá assim, dando de Léo flagrante. Lins aqui no programa, é? Não, é sério, isso aconteceu, pô. cacete. Caralho, O sério. cara Pra achou dar que- um murro num bebê cara reborn ach- já tá errado, né? O cara, o cara É, então achou- assim, Que achou ódio que era da uma desgraça, criança de 4 meu amigo. anos, era um bebê reborn e agrediu. E depois que a criança chorou, ele viu a merda que tinha feito. Porra, ele fez? Que tecnologia? Cara, não, esse Eu cara- fui Léo Lins aí? foi muito Léo Lins agora. velho. Fui Léo Lins? Cara, eu tô no cu, porra. Caralho, velho. Isso aí, boy, vamos lá. Foi? Ai, gente. Tem um probleminha muito grave nessa Foi, questão aí. É igual que a gente tava discutindo semana passada. pô. Meteu burro. Quais são as 3 coisas que a gente não pode dizer aqui no YouTube? Meteu que um senão murro no a live, mundo a live da gente bebê. cai. Criança. Não tem uma regra? Não existe uma regra? É isso que eu tô Não dizendo. tem as 3 palavras que a gente não pode dizer aqui? Que a gente não pode dizer que na live cai? Mas justamente Então, assim, é a lei, se pô. por tem quê, a por lei, exemplo, se tem, tá bom, não faça isso não. Você se tem a referencia. lei, se tem tudo direitinho, se tem tudo certinho, por que esse filho da puta não para, velho? É. Você tá diante da lei, não pode falar de piada racista. Vou fazer racismo. Não pode falar de homossexual, da galera LGBT. Vou fazer piada com LGBT. Não se pode zombar de pessoas com HIV. Vou zombrar as pessoas com HIV. Cara, você é um imbecil, velho. Você é louco, velho. Isso Imbecil aí ele é. Você é doido, velho. Imbecil ele é. É ganhar, Sempre é ganhar foi, imbecil visualização sempre foi, no cara. controverso. Isso daí a gente tá caindo nos cabelos já Isso. de ver, tá ligado? Imbecil ele Só é. que ele foi ao extremo, entendeu? Sim. Esse é o ponto. Então, acho que é isso. Ele é imbecil ao ponto de, tipo, se tem gente que ri de Tá uma pagando coisa leve, 50 pau pra me ver falar esse absurdo. imagino que vão Vou fazer pagar um se show eu pior. piorar, exatamente. pô. É. Você é o que ninguém foi. Se fudeu. Ninguém aí. tá fazendo isso mesmo. Esse tipo de piada, ninguém tá contando. Ninguém tem coragem, vou contar. E só conta em É um nicho bueiro, que só pô. eu tenho. Só conta em show de bueiro. Vou lá, vou fazer. Sou pioneiro. É, sou macho. foda. Ó, eu sempre mas digo, sou né? pioneiro, Se eu vou falar falar, isso eu aqui, tenho a ninguém tá liberdade fazendo, de né? falar o que eu quiser. Você tem. Agora você vai arcar. É, tem consequências. Não é A só brincadeira fala que é essa. Você não foi no limite? Não, deu merda. Quer dizer que eu não posso fazer piada? Não, pode não. Quem falou, eu vi uma Quer dizer que eu não entrevista posso fazer de... piada de negro? Não, pode não, cara. Pra quê? Só pode chegar nisso. Seu Você é um Pimenta menino, deu você não é um menino entrevista. inteligente, não. Você não nasce comediante de vergonha, não. Você não consegue fazer uma piada Um sobre a trocadilho situação, não. interessante. Cara, É, porque assim, existe você fazer uma piada, tipo assim, pá, né, sei lá, tem um negócio que justamente essa levanta do tipo se for de época e tal. Eu tava lembrando aqui da passagem de a Memórias Póstumas, justamente sobre o personagem de Memórias Póstumas. Ele é extremamente eugenista, mas ele não percebe a contradição que é dentro do personagem, entendeu? Então eu fiquei pensando, como seria uma adaptação disso, justamente vendo. Mas é aí que tá. Essa adaptação é justamente um processo seletivo de, vamos dizer assim, educação. Pode ser adaptado para ser, de fato, uma aula, ou pode ser também adaptado de uma forma que seja algo preconceituoso. Realmente fique dito ali, esclarecido, que seja algo preconceituoso. Por isso que existe a diferença de um texto bem adaptado, um texto mal adaptado, e também a lei por trás disso. E também tem um impacto negativo que aquilo vai causar nas pessoas. Então não é só ele fazer uma piada e, tipo, todo mundo aceitasse, não ia estar essa discussão sobre ser racismo, não. Mas justamente o fato dele ter ofendido é uma piada racista de fato. Ele ali não é arte, tá ligado? Não é, existe essa desconfiguração do que seria. É Porque, é o seguinte, por causa do botou formato no YouTube também. e derrubou no YouTube, certo? Aí ele perdeu a A lei, remuneração por lá. causa da lei, porque se não fosse, não ia. Exato. Mas É que isso que eu tá, tô tentando. quem vai deixar lá claro, e assim. paga sabendo quem ele é, e ele conta essas piadas lá, Eu acho que é um clubinho. sem deixar ninguém filmar, É pior. é válido? Não. De jeito nenhum. Eu quero entender. Por isso que eu. Entendeu, por isso- Jansen? Foda. É foda. Eu Ele entendi. fala o teatro, proíbe filmar e não vai postar em canto nenhum. Que Ele tem solta muita as gente que piadas. faz isso, né? É, Ó, faz mas isso. o Francisco deu um superchat aqui de R$2.
A questão é moral. Pode também não, né? A questão é moral. Eu acredito que Qual é não. o propósito daquilo? Aí é uma Falando opinião daquilo minha. aqui Isso aqui pra é quê? uma opinião minha, né? Eu concordo nisso. Porque, por exemplo, a China tá proibindo agora influenciadores que usam, tipo, de luxo, entendeu? Sim, a galera que dá... Como é o nome De ostentação. ostentação, isso. Proibiu, sabe? E de fato, É, porque isso Porque deveria. diz que Isso não humilha as existe. pessoas pobres, né? Não existe. Esse negócio de cabo não é coisa boa e positiva. Não tem pra que você tá espalhando uma mensagem positiva. Aí vamos pra esse cenário. Tipo, esse Léo Lins fazia, bicho, e aí? Esse é teu nível mesmo? Sabe? Tu não consegue fazer coisa Não melhor consegue não? fazer Porque melhor isso que isso, aí, não. macho, tu tá com umas piadas aí que é coisa contra a lei. Eu sei que é piada, mas como é que é? Vou ter Mas que aí, fazer... assim, Ele vai ter que fazer uma série pra ser validado? É isso que eu tô querendo não, chegar. mas, então, é porque ele já tava Que sendo eu perguntei a validado. Valdemar, se for uma série, pode? Valdemar, pode. Ele já tava sendo validado. Quando as pessoas estavam rindo, ele tava sendo validado, pô. É, Sim, justamente Ele- quando eu ele quero chegar escreve- nesse ponto. E se ele continuou fizesse uma escrevendo série... absurdos, Se ele porque fizesse uma ele não série... começou agora, pô. É sobre isso. Se ele fizesse uma série Vamos onde lá. ele é um colono que veio do passado, não, máquina do futuro, assim, pá, cheguei à história. E aí que tá. A gente vai fazer a Era crítica. permitido? A gente vai fazer a crítica. Lembra Aquilo ali do pra ser IC, que é educativo, burrice falar IC? Justamente IC. É, isso é burrice. Mas vamos lá. Vamos fazer esse Mas caso é hipotético. bem próximo, assim, não é um IC impossível, é um IC de... E aí? Vamos fazer esse Só exercício quero hipotético. entender, não tô defendendo. Quero saber se vai ser válido ou não. Vamos fazer esse exercício hipotético. Vou Tá dar o parecendo caso que eu tô que a gente defendendo, tá... tá, Matheus? Não, né? Mas vamos lá, vamos nesse caso hipotético. Vou usar o caso de Django. E- Tem uma cena de Django que é muito boa, assim, e que arranca risada, que é justamente a cena de Samuel Jackson fazendo linguajar. Porque o outro negão tá no cavalo. Mas o interessante é o linguajar que ele usa. O linguajar que geralmente os brancos usam com os negros. É. Entendeu? Então ele se coloca ali como se fosse branco, mesmo apesar de ser negro. E também escravizado. Então, tipo, aquela cena ali impacta muito e causa risada justamente pela colocação das coisas. Mas você tem que pensar que aquilo ali depende, aquela cena depende que sua mente esteja colonizada em certos aspectos culturais. Entendeu? Então, é aí que tá esse e se dá série. Se eles fizessem uma série com isso, aí a gente ia fazer a crítica daquilo ali. Não existe, tipo, a arte sem a crítica. Justamente é o contraponto do Léo Lins. Aquilo ali não é arte, porque quando se faz a crítica, ele tá cometendo racismo, ele tá cometendo outro tipo de crime, Crimes, né? entendeu? Aí que tá a questão da lei se impor nessa questão. Por isso que muitas peças de arte também passam por que eles possam dizer que é censura. Mas não é censura pra barrar como era da ditadura. É censura pra ver o que tá acontecendo, o que vai dar. Por exemplo, o texto de Gregório do Vivier, que ele tirava onda, inclusive, no... Qual era o nome do programa dele no HBO? Sim, a gente sabe. Greg News. Ele tinha uns 3 advogados que arrancavam os cabelos dele quando ele tava analisando o texto do episódio, pô. Pra Porque ajeitar, pra amenizar, justamente, pra, né? não só pra tomar processo, mas também por causa de como a piada ia soar. De como ia chegar no quem tá ouvindo. É. Porque antes mesmo de falar, você tem que Na hora que entender você quem é que solta, vai escutar. é. Já era. O cabo Entendeu? entende do jeito que quiser. Matheus, bota o superchat de Ana Luiz aí. Tem um bocado de superchat que a gente Aí passou pulou. batido porque a gente tava debatendo. Não, já li o de Francisco Andrade aqui. Macho, lê o super, vocês pedem a esmola e não lê e não olha o chapéu. A gente se empolgou aqui no Já debate. li João Batista, só faltava de Ana Luísa mesmo. Vai, tô com ele aqui. Os humoristas conhecem de cabo a rabo a estrutura do humor. Léo Lins não assume riscos humorísticos. Ele decide em cada Perfeito. etapa da estrutura da narração uma forma perversa. Fica o cascalho. Verdade. É isso. Parabéns, Falou, parabéns. é isso. Desculpa se... A minha bronca é essa. Ana Luísa, É o que eu digo. se Eu estou- acho. se eu estou sendo bastante também ignorante. Eu acho no- esse bicho em um alguns comediante aspectos de se fala. bata. Fraquíssimo. É, tá Bosta que eu nem respeito. Mas eu não sei até onde pode ir a arte. Não, eu acho assim. Não, eu acho Valdemar disse aqui agora. Se for uma série, tá ok. que- Não, eu não sei não, velho. Não, então, é o que eu tô dizendo. É? Existe o contexto. Não pode tirar, tipo, só algumas coisas do Eu contexto. só quero entender. E é justamente isso que eu tô dizendo. Existe contexto, existe, Né? tipo, a crítica. Se Não, é Matheus. pra ser educativo ou não. Porque tem muita coisa que passa justamente na questão educativa que tem falas racistas bem pesadas na dramaturgia e na produção brasileira.
sabe? Novelas, né? A gente tá vendo muito isso aí. E, por exemplo... Não é um reforço. Ó, é pra dizer assim, ó, sabe isso o que é mudou, errado, sabe é o que diferente. mudou tá ligado? a consciência LGBT? Aquela novela lá que falaram também daquele personagem Félix, que eu Tipo acho que é a de Matheus Leo- Solano que faz. A de Leolina, tipo assim, Aquilo ali vai mudou tudo que sair da bastante, mas boca dele. Quantas falas preconceituosas teve É ali, absurdo entendeu? e errado. Então, Até chegar o momento de falar que não, mas justamente existe um contexto. Aquilo ali foi pra causar impacto, pra ter uma medida educativa. Aham. Mas às vezes isso não é bem escrito, não tem essa intenção. Mas aí que tem, você com sua carga subjetiva, vai conseguir identificar aquilo. Por isso que, tipo, se eu e você, mesmo com cargas subjetivas diferentes, assistir o mesmo filme, vamos chegar a conclusões diferentes. Exato. Sim. Entendeu? Correto. É por isso que depende do contexto, depende do intuito e depende também do que é feito. E Pela até lei vocês dois, brasileira- em outros dias, vão ver de significado diferente. É justamente isso. É, Você assistir aprendeu- hoje, assistir- assistir depois, pode é. crer. É um bizarro. A Então- capacidade de mensagem que a gente assimila depende da hora, do dia, do que a gente passou na vida, tudo, né? E eu digo assim, Só que o do Lelins, ele vende um humor bosta, que é sempre o que ele falar vai estar errado. e eu Tá digo e entendendo? repito. Que o eu modelo é o quero- seguinte, você eu quero sabe que que, ele o que ele seja falar preso. vai estar errado. Eu quero que ele seja preso. Eu só estava questionando no início que possivelmente alguém pode ver e relativizar a pena dele de tipo um negócio comunitário ali aqui. Mas eu quero que ele seja preso. Eu quero que abra um precedente. Como o nosso querido Melocotonho, eu quero que haja Mas eu cortei meu chão com a cabeça fora. uma jurisprudência, porque o tanto de humorista Do nada que eu existe levei. no Brasil. O tanto de humorista no Brasil que se diz Eu criei um humorista. monstro, Jansen. Esse menino era tão educadinho. Era mesmo, é. Do nada ele mete a esculhambação de graça na... E ele continua a explicação bem de boa, o cínico. Mas não contou em dentro, foi safado. Exatamente isso que eu pensei quando Ah, é? eu comecei a Ia. rir, velho. O Valdemar era assim, né? Não, era não, é um mas tá monstro. Ó, eu tá vendo. eu Fazendo falei- bullying com o velho, velhofóbico. Você não pode falar de Lelins. É Você é tarista, igual a ele. É tarista, piada é tarista. É tarista. Foi foda, mas mano. isso é uma boa Capacitista. quebrada. Mas tá vendo, isso é uma boa quebrada. Que, tipo, num texto sério, você vai lá e coloca um punchline. Isso daí é uma forma de humor, coisa É. que Léo Lins às vezes não faz. Como a Ana tava explicando aqui, E né? não é Existe uma humor. métrica pra você chegar nesse momento e soltar a É. frase que vai fazer a galera E é rir, né? justamente, mas tem contexto. Porque não foi ofensivo para todos os idosos, foi ofensivo pra ele. Entendeu? E eu nem gosto desse tipo de humor ser ofensivo. Uhum. Entendeu? Você gosta assim de cabeça safada? Gente que se xinga, que só desgasta aqui fora, não vem de dar uma de doido, não. Você acabou de frescar de mim É. e agora tá dizendo que não quer nada. Não, Não, é mas entenda, você viu com recurso eu Não, consegui de doido. provar um ponto, sabe? Sim, sim. É isso. Então, vejam, existe construção, existe contexto. Mas e tem série muita pode, coisa. né, Valdemar? Série pode. Filme Faz pode. sentido isso aí, né? Racismo Tá em doido, série tá não, doido, é. Série pode, né? É, a série pode. Fechou. Tem. Pode ser racista em série, Valdemar liberou. Francisco Andrade tá dizendo assim: na dramaturgia, o vilão é punido pelos seus atos.